Bem-vindos à Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima. E aí, Pati? Pronto para o livrão de hoje? Sim, Hum, livrão. Livrão em todos os sentidos, né? Pois é, em vários sentidos. E antes da gente entrar, então, na história e tudo mais, como a gente sempre faz, eu vou fazer uma introduçãozinha aqui pro pessoal, e aí eu vou ler um trecho que fala exatamente do livro que a gente vai conversar hoje, mas que tá no Infinito e um Junco, da Irene Valerro, que é um livro que eu tenho falado muito aqui. Ela resume muito bem o que aconteceu depois que esse livro foi lançado, porque foi um furdúncio, e a gente vai falar disso aqui também hoje. Então entra aí a cota O Infinito e um Junco de 2023. De março. Vamos lá. Abre aspas. Quando Salman Rushdie publicou seus satíricos versos satânicos, em 1988, imediatamente foi desencadeada uma espiral de censura e violência que pela primeira vez teve alcance global. O ministro da Índia acendeu o pavio ao condenar a obra como blasfema. Uma semana depois, milhares de fotocópias com as mensagens consideradas mais ofensivas começaram a circular nos centros de estudos islâmicos. Em janeiro de 1989, as televisões mostraram imagens de muçulmanos queimando exemplares nas ruas. Os incidentes se espalharam por todo o planeta, e poucas semanas depois o autor recebia ameaças de morte em sua casa em Londres. Uma multidão assaltou o Centro de Informações norte-americano em Islamabad e 5 pessoas morreram atingidas por tiros enquanto a multidão gritava: Rushdie, você é um homem morto. Em fevereiro, o Ayatollah Khomeini decidiu acabar com as irreverências do livro por meio de uma fatwa que incitava a execução o mais rapidamente possível do autor e de todos aqueles que tivessem relação com a edição e a distribuição da obra. Um artefato explodiu numa livraria de Berkeley, em Londres, e na Austrália, outros estabelecimentos foram atacados com bombas incendiárias. O tradutor japonês do livro, Hitoshi Igarashi, foi assassinado. O tradutor italiano, Ettore Capriolo, foi apunhalado. E o editor norueguês, William Nygaard, levou 3 tiros dentro da própria casa. Várias livrarias foram destruídas e completamente saqueadas. 37 pessoas morreram em outro protesto. A editora Penguin jamais pensou em retirar o livro das livrarias, mesmo que isso implicasse que seu pessoal tivesse que usar colete à prova de balas. Rushdie passou 11 anos escondido. Em 1997, a recompensa por sua cabeça chegava a 2 milhões de dólares. Dias antes de os versos satânicos chegarem às livrarias, em plena campanha de divulgação, um jornalista indiano chamou Salman Rushdie de lado e perguntou: "O senhor está consciente da confusão que vem por aí?" O romancista foi taxativo. "É um absurdo pensar que um livro pode provocar tumultos. Que forma mais estranha de ver o mundo." E aí, 33 anos depois de tudo isso, em 12 de agosto de 2022, durante uma conferência em Nova York, um homem invadiu o palco e o atacou. Em 27 segundos, Rushdie foi esfaqueado entre 15 e 20 vezes. Por um tempo, o autor respirou por aparelhos, perdeu um olho e o movimento de uma das mãos, além de ter órgãos importantes como o rim perfurados. Mas ele sobreviveu. E hoje nós vamos discutir seu livro mais polêmico, Os Versos Satânicos. Caraca, que responsa, né? Até parece que isso aqui é um Achei podcast foda. sério. Achei foda. Sim. Vamos Então, então do começo, né? é, Sobre o que é os versos satânicos, Caio. os versos satânicos. Pô, o que que são os versos satânicos? Os versos satânicos contam a história de 2 atores indianos, Gibreel Farishta e Saladin Shansha, que estão no avião rumo a Londres. E o avião tem um acidente. Na verdade, ele é sequestrado por terroristas e depois, né, acaba caindo pela inabilidade em operar o avião. Apenas os 2 sobrevivem. Nessa de serem sobreviventes, Gibreel sonha que é o anjo Gabriel e Saladin Shansha começa a apresentar sinais de ser nosso digníssimo Mahmud. E aí começa a primeira confusão, né? Eu acho que não tem como pensar esse livro sem pensar na confusão do próprio nome. Que Mahmud é uma derivação de diabo, de capeta, de mochila de criança. Enquanto Famoso. ele também dá forma a uma representação de Maomé, que nós conhecemos como Mohammed. Então existe já esse trocadilho de entrada. E a partir daí, né, você mexeu com Maomé, a grande figura do Islã, o bagulho fica feio, fica sério. Muito bom. Eu acho que é um livro muito, muito difícil de explicar, porque além da conotação religiosa, tem história dentro de história, né? E às vezes eu achei ele um pouco confuso. Eu tive que reler trechos, eu tive que Sim. voltar. Não é um livro muito fácil de você acompanhar do começo, meio e fim. Sim, um fato é que a história do Gibreel, ele acontece por meio dos sonhos, né? Então, a imagem dele como sendo o anjo Gabriel, o anjo que recita o Corão nos ouvidos de Mohammed, ou Maomé no caso, é um deslocamento narrativo. Só que
implicações e a mutação contínua, né, a transformação contínua do Saladin em diabo, né, com a forma do bode ali, ela acontece na vida real. O lance da Rouge, né, um anjo veio me falar por sonho e ao mesmo tempo você tem a coisa acontecendo na vida real pro cara. E as histórias vão se confundindo nesse nível. Então, realmente é um livro que demanda uma atenção, que demanda uma percepção até da própria conotação religiosa que ele exprime, né? Porque é isso, é um sonho falando em diálogo com duas figuras dentro de uma realidade proposta pelo autor. E aí a gente também já começa alguma controvérsia, porque ele coloca os dois como atores, né? O Rushdie, famoso ateísta, famoso ateu, já começa questionando as duas personagens muito importantes do Corão. Quando eu publiquei que eu tinha lido esse livro, teve uma pessoa no Instagram que falou: nossa, eu adorei as histórias, mas eu não tenho conhecimento profundo em Islã mesmo para entender tudo. E eu acho que realmente é um livro que não é que você precisa entender muito do Corão, mas, por exemplo, você entende a bagunça que ele causou quando você sabe que os versos satânicos, na verdade, são entendidos como o que aconteceu de verdade, né? Como Maomé foi enganado pelo diabo e ele chegou a acreditar nos versos sussurrados pelo diabo. E o Rushdie reencena essa cena no livro. Ele traz isso aqui como uma realidade, né? Como algo que realmente aconteceu. Porque isso também já tende a ser refutado pelos muçulmanos hoje em dia. Sim, é uma passagem que foi excluída do Corão, que é o livro sagrado. Os versos satânicos é a passagem, hoje dizem uma suposta passagem, em que um demônio engana Maomé, possibilitando a crença em outras 3 deusas, mulheres, esse é um ponto, que não fossem o Deus único Alá. E ele é enganado durante um tempo, até depois de ter reconhecido a verdade e tal. Eu também não sou letrado no Islã para poder dar um contexto um pouco melhor. Mas aí tem essa questão de tipo, além dele assumir isso como uma verdade e ele colocar Maomé como uma própria espécie de diabo, numa tentativa de humanizá-lo, né? Essa trocadilho com o nome Mahund, e ele incluir outros personagens que eu particularmente não sei se fazem parte dessa cosmogonia, né, do Islã. Por exemplo, uma figura diabólica muito famosa, tipo Baal, sabe? Que é o enganador, propriamente dito. Uhum. Ele acaba, além de criar um vespeiro muito grande pela questão de blasfemar, ele, nessa tentativa de humanizar e tornar Maomé essa figura, né, de carne e osso, ele aproxima muito Maomé de uma parada que mexe com a parte da sexualidade, toda a parte profana de uma religião, sabe? Maomé acaba se tornando um homem tal qual qualquer outro, né? E aí alguns dizem que no Islã você pode até mexer com Alá, Deus, mas não pode mexer com seu profeta. Então, a partir do primeiro capítulo do livro, muito provavelmente já assinou uma série de sirenes vermelhas, com certeza. E aí, talvez nem tenham concluído a história pra chegar na fátua, sacou? Porque o primeiro capítulo já é meio que o suficiente pra parada rolar. Tem muitos trechos, realmente. Porque o Rushdie diz em várias entrevistas, principalmente depois da fátua, que o livro é sobre Londres, sobre 2 estrangeiros em Londres. Tanto que eles são, mais o Salamim, né? Ele é muito maltratado, né, pela polícia, sim. Ele apanha. Então é muito significativo que ele é visto como diabo. E a Tati, um imigrante. A Tati recebe o nome de Miss Torture, que seria tortura, né? Então, tipo, ele tem essa pegada mesmo. Ele tá contando a história dos imigrantes em Londres, principalmente os imigrantes muçulmanos indianos que sofrem preconceitos constantes. Então, e aí foi isso que eu entendi do Salamim receber na vida real o bode. Se é isso se é assim que eu sou visto, é assim que eu vou ser, porque é assim que ele era tratado. Então, isso talvez me desse certeza de que, ok, pode ser uma história de 2 imigrantes em Londres. Mas ele coloca um contexto religioso tão pesado aqui, é muito difícil da gente achar que ele só queria contar a história de 2 estrangeiros em Londres, porque tem muitos trechos aqui que vão além disso. Ele volta no tempo pra contar a história dos versos satânicos. Ele volta no tempo pra contar a história. Eu acho que ele faz algumas referências
referências, a própria biografia, até onde se conhece, ou até onde ela é dita através do livro sagrado do Maomé. Então tem as passagens em que ele, de certa maneira, abandona as mulheres, né? Eu acho que são 12 mulheres que ele tem e tal, que já vão meio que ultrapassando os versos satânicos por si só, sabe? Ele vai avançando, ele retrocede, né? Ele faz todo esse contexto, e ele vai avançando na história do profeta, para poder dar essa conclusão ao livro e criar o contexto que ele queria. A minha impressão é de que, assim, por mais que exista um pano central muito óbvio da vida de imigrantes, principalmente imigrantes muçulmanos e de origem indiana, na Inglaterra, o Rushdie, ele é um provocador, sacou? Eu diria, inclusive, que é o contrário. O foco do livro é a religião e tem um subcontexto de imigração e preconceito, que vem com a religião também. Sim. E ele tentou reforçar isso para diminuir o resto, mas assim, é inegável que esse é um livro, a gente é satírico e tudo mais, mas podemos dizer satírico, mas é satírico da religião. Isso é claro. É, sim. É porque não tem como dissociar também, né? Apesar de a gente conhecer muito do preconceito ao Islã através da questão da guerra ao terror, né, de 20 anos atrás, que foi o contexto em que a gente acompanhou, essas representações do Oriente Médio, né, e tal, elas rolam há muito tempo na indústria cultural ocidental, com sérias divergências e sérios preconceitos. Então acho que é meio que indissociável a questão, né, a vida do imigrante e a questão religiosa mesmo. A questão toda é que, assim, ele pesou a mão de um jeito que ele não podia só atingir o Ocidente, sabe? Você pode falar, assim, que com certeza é um livro que tem contornos, como ele mesmo diz, né, anti-ocidentais e tal, mas da forma como ele coloca a história do profeta e tudo mais, existia farpas pra todo lado, sacou? Ele tacou a merda no ventilador, assim. É uma obra muito bem pensada também. Foram 5 anos executando isso até ficar pronto, sabe? E ele escreve bem, assim, a gente não pode negar que dá pra Sim. ver que é um livro pensado, é um livro bem escrito, é um livro bem pesquisado, é um livro de quem entende o que tá escrevendo. Perfeitamente. Então, ele tem base pra escrever tudo ali, ele traz personagens, mas também é um livro em que ele coloca prostitutas usando o nome das 12 mulheres do profeta. Exatamente. Não é possível que ele não soubesse que cada pedacinho desse livro ia ser esmiuçado, ainda mais quando ele dá o título de Os Versos Satânicos, ele não dá o título de 2 muçulmanos em Londres. Sim, né? sim. Ou seja, ele sabia que o livro ia causar barulho. Talvez ele não soubesse que ia causar o que causou, mas é um livro feito para causar controvérsia. Isso é inegável. Sim, total. Pelo que eu assisti de entrevistas dele e pelo que eu li de outras fontes, ele é um cara realmente que gosta dessa provocação, desse mano a mano, assim, né? 5 minutinhos sem perder a amizade. Ele curte essa situação, ele escreve pra isso, principalmente pra provocar o lugar em que ele cresceu, porque apesar de ter origem indiana e ser filho de muçulmanos liberais, ele nunca foi um praticante, ele é ateu, na verdade, né? E teve toda a sua formação feita na Inglaterra. Então, assim, muito provavelmente ele cresceu dentro de um ambiente em que esse tipo de provocação, né, dentro de círculos, principalmente círculos progressistas, porque ele sempre teve muito afim de causas sociais, de imigração, das mulheres e tudo mais, em que essas provocações são aceitas e são tidas como válidas, só que é aquela parada, né, mano? Quando ele quis, ou quando a Penguin, por uma edição editorial, quis botar esse livro lá na Índia, pela forte conotação, muito provavelmente nem o corpo de edição teria o conhecimento do barulho que a parada ia fazer, sabe? E o livro ainda é proibido na Índia hoje. Ainda hoje. Acredito que em outros países islâmicos, né? Mas Acho na que Índia, sim. com certeza. E é o que o Rushdie deu uma entrevista, ele falou isso, ele falou, a minha maior dor é que eu não posso retornar, eu não sei quando eu vou poder retornar pra Mumbai, que é a cidade que ele mais gostava de ir na Índia. E eu acho que desde então ele não retornou mais pra Índia, porque ele é meio persona não grata, assim. Se ele chegar lá, o risco de morte é altíssimo, né, cara? Assim, não sei que ele seja malucão, né? Mas até o momento ele não pareceu ser, tanto que ele foi atacado em Nova York. E o cara que atacou ele ganhou terras no Irã. Então a Fátua tá viva e funcionando. Sim, tá aí. E lembrando que a Fátua é estendida às pessoas que têm contato com o livro, né? Que trabalharam no livro de alguma forma, não é só ao Rushdie. E eu acho que essa é a maior parada dessa situação, porque a gente tá falando de até que ponto vale você ser um provocador. E a gente vai lembrar situações que aconteceram com Charlie Hebdo, acho que é a mais famosa, né? Também pelos mesmos motivos, eles brincaram com a figura de Maomé e de Jesus e acabaram tendo a sede atacada. Aqui no
Porta dos Fundos aconteceu isso no Rio de Janeiro, em 2018, por aí, 2017, Por 2018, aí. se eu não me engano. Então, vira sempre aquela questão de até que ponto vale a pena você defender uma ideia de liberdade de expressão dentro da literatura, dentro das artes. Até que ponto um livro pode ofender a toda uma população ou pode ser um alicerce de uma população. É uma questão moral muito forte. E assim, o Rushdie, ele passou por momentos de dúvida também. Logo após a declaração da fátua e todos os protestos e mortes que aconteceram em consequência disso, ele até tentou se converter ao Islã para tentar achar um tratado de paz, só que ele não foi aceito e teve que se esconder. Então, até ele mesmo passou por esse momento de não conseguir, entre aspas, encarar as consequências daquilo que ele escreveu, sabe? Aquele documentário que a gente assistiu, eu acho que vale a pena o pessoal deixar de referência pro pessoal, porque Sim. eu acho que explica muito bem que, na verdade, combinou muita coisa, né? Não foi só o livro. Tem todo um contexto político, Sim. social também, na região toda, né, do Ocidente com os muçulmanos, que também já estavam um relacionamento muito complicado na época. Então esse livro meio que veio como a última gota de um balde que já estava explodindo, assim. Então a impressão que eu tenho é talvez se esse livro fosse lançado hoje, ia ter algumas vozes contra, mas eu não sei se a gente ia ver o que a gente viu quando ele foi lançado no final dos Sim. 80, né? Eu acho que muita coisa aconteceu para piorar a situação, eu diria. Era uma época instável. Eu acho que a ascensão do Ayatollah Khomeini também, que era um cara de posições radicais, né? Dentro de um contexto de tentativa de se mostrar potente em relação ao Ocidente, isso acabou sendo usado como pretexto político para muita coisa também, e foi mantido durante muito tempo. E é muito doido, porque nos anos 2000 a fátua foi meio que revogada, né? E ele voltou a aparecer e teve ali na transição para os anos 2000. Só que quando, se eu não me engano, o Bashar al-Assad assumiu como Ayatollah agora, no Irã, ela voltou a valer. Voltaram a chamar a fátua de volta com força total em cima dos versos satânicos, né? E do Rushdie, obviamente, quem tivesse ofendido. E a partir disso, a gente tem esse desenrolar do final do ano passado, ele ter sido atacado brutalmente. E assim, um comentário alheio, mas o maluco é uma máquina, né? 15 facadas em 20 e poucos segundos, mano. Foi, cara, pesado. O negócio foi Caraca, feio. bicho. O maluco foi na raiva, completamente treinado e E quase conseguiu, né? pronto pra aquilo, doideira. Mas você vê, a fátua ela retornou e a gente não viu os protestos, a gente viu um ataque, mas Foi um não ataque. os protestos, não o barulho que teve antes. Então, se bobear, talvez até um pouco, o Rushdie até ficou um pouco mais tranquilo, porque ele também achou que não ia, já que não teve tantos protestos, não voltou no mesmo nível que era, ele achou que não vai ter nada. E ele tava em Nova York pra promover um novo livro, ele continuou trabalhando normalmente. Sim, foi o único livro do Rushdie que eu li, mas eu não acredito que ele tenha dourado a pílula pra poder, sacou? Pra poder voltar a escrever. Muito provavelmente ele continua escrevendo da mesma forma que sempre escreveu. Porque também ele tentou se converter, depois ele mesmo saiu, porque ele disse que ele não conseguiu, ele percebeu que não era ele. Então eu acho que à medida também que o tempo foi passando, fica difícil você... E nada acontecia, assim, as coisas foram se acalmando. Eu também não acho que ele é um cara que vai baixar a cabeça. Mas eu não sei se ele escreveria os versos satânicos hoje. Sim. É muito foda essa parada, porque você não consegue vaticinar o efeito que o livro vai causar. Por mais que você tenha um público leitor muito maior no Reino Unido e ele já tivesse publicado outros 2 livros, né? Ele já tinha 2 publicações que lhe rendiam fama, círculo e premiações dentro da indústria cultural ocidental como um todo. E por esse livro, a Penguin apostou alto, porque pra ele, a Penguin pagou 850 mil libras, se eu não me engano. É alto mesmo. Então, tipo assim, naquela época, ele ganhou quase 1 milhão de libras esterlinas, que hoje dá meio que o Brasil inteiro, pela publicação dos versos satânicos. Ou, assim, os editores tiveram essa leitura de que o livro é muito contundente em relação à crítica anti-ocidental que ele faz, em relação ao fato imigratório e ter toda essa transformação dos imigrantes, o Saladin principalmente nessa transformação em diabo mesmo, e tudo que acontece em relação à violência policial, as desventuras dos dois, a forma, principalmente o Saladin, né? O Saladin chega criança para estudar, ele tem o desejo de ir para Londres desde muito
muito cedo e escapar do pai. Então, é muito pouco provável que eles tenham visto esse fundo, esse recorte religioso muito forte, né? Muito potente a ponto de ter a pena capital do Islã declarada. Ou eles viram e acharam que o barulho ia ajudar a vender livro, porque na verdade vendeu, virou um best-seller. Então, assim, a Penguin, na verdade, aquele negócio, fale bem ou fale mal, mas fale de mim, eu acho que eles apostaram que, vão reclamar, vão falar mal, mas isso vai ajudar a vender mais. E verdade, isso aconteceu. Só que Sim. veio muito mais, eu acho, do que qualquer pessoa poderia esperar. Isso eu acho que nem se eles tivessem entendido a conotação religiosa, eles poderiam prever. Quem poderia Sim. prever que um livro ia causar isso? Agora eu vou fazer uma provocação do mesmo nível. Se esse livro não tivesse tido essa polêmica toda, ele seria um best-seller? Interrompemos a programação para uma série de anúncios muito importantes. O Rede Poderosa agora também está no YouTube. Além dos episódios que você já está acostumado, estamos produzindo muita coisa exclusiva para a plataforma. Então vale a pena você conferir, se inscrever e chegar junto. Além disso, se você quer ajudar a cadeia de produção do Rede Poderosa, você pode ouvir nossos programas pela plataforma Orelo. Lá, o seu player é remunerado e, além disso, conta com um sistema de apoios para quem quiser e puder nos ajudar. Além disso, o Clube Porradeiro já começou. Sim, o Clube Porradeiro, o clube de leitura do Rede Poderosa. Estamos lendo E o Vento Levou, da Margaret Mitchell, e o formulário de inscrição, assim como todos os outros links, estão aqui na descrição desse episódio. Você também encontra nas nossas redes sociais, @Central Rede Poderosa, ou você pode chamar a gente na DM, mandar e-mail. O importante é participar. E agora, voltamos à nossa programação normal. É uma boa pergunta, porque foi justamente que as pessoas começaram a perceber, a saber do livro, porque estava nas notícias o tempo inteiro. Porque, assim, das principais resenhas em português, assim, as principais não, mas uma boa parte das resenhas em português, eles tentam qualificar isso como uma espécie de realismo mágico dentro de uma nova forma de ver o mundo, de uma forma diferente de ver o mundo. Só que vamos colocar aí, né, que seja realismo mágico, não é? Realismo mágico acontece na América Latina. Ele tem questões muito, muito próprias, mas ele passa por essa coisa fantástica e tudo mais. Lendo como figura literária mesmo, esse livro não cativa tanto quanto uma pá de coisa, mano. E eu falo assim, eu nem sou muito fã de literatura inglesa, principalmente, ali do Reino Unido, anglófono no geral. Reconheço as qualidades do livro, reconheço a escrita do Rush e tudo mais, mas talvez existam livros dessa região, né, desse idioma, sei lá, que sejam bem mais qualificados para se tornarem essas potências, sacou? Eu acho que muita gente que leu por causa da fátua não entendeu toda a conotação religiosa. Eu acho que o Ocidente, como um todo, só queria tentar entender o que estava acontecendo, mas eu não acho que é tão fácil assim entender todas as questões religiosas do livro. Esse não é um livro pro Ocidente entender, eu acho. Ele não explica muita coisa também. Ele não vai ficar guiando o leitor. Tanto que só vai, se você não sabe, você vai saber que os versos satânicos realmente, teoricamente, né, aconteceram depois. Você vai ter que pesquisar. Senão pode ser uma coisa que ele criou na cabeça dele. Tem muita coisa ali que, pra quem não é do Islã e pra quem não tá inserido nessa realidade, passa batido completamente. E aí eu acho que o livro perde força também. E fica cansativo às vezes. Sim. Ele não é um livro fácil de ler. E algumas passagens, elas são altamente descritivas num ponto insuportável também. Então, sabe? tem as cenas do passado, por exemplo, do Mahundi com Baal, com todo mundo. Aquelas cenas pra mim são exaustas. Eu fico exausta, eu fiquei exausta de ler. Achei demais. Mas assim, a gente entende porque tá lá no final. Mas tem cenas que vai e volta no tempo, às vezes é exaustivo, você se perde na história. Então eu concordo. Eu não sei se é um material pra ser best-seller. Eu acho que é um material pra provocar. Aí é que tá, porque muitas das vezes eu fico pensando um pouco, eu não sei se isso pode ser um paralelo correto, né? Mas boa parte da imprensa do Reino Unido se caracteriza pela imprensa marrom, né? Muitos jornais lá são esses jornais hipersensacionalistas que fazem essas especulações meio absurdas e a gente vê que isso gera um engajamento no papel mesmo, e sempre gerou muito forte. E às vezes parece que esse livro é um pouco isso mesmo, sacou? Ele engaja pelo absurdo, ele engaja por assim, você entender que Maomé é um diabo, sacou? E tá em Londres, uma pessoa, entre aspas, incorporou esse diabo e tá se transformando nesse diabo no meio de Londres, e isso tem uma conotação religiosa, tem uma conotação social, tem uma conotação política, tem uma conotação histórica, mas ele às vezes só engaja pelo absurdo. E tem uma outra conotação importante, porque o Salamim, ele vai pra Londres
E ele não gosta de indiano. Ele fala Não, isso no livro. sim, Tem uma cena em que as meninas que na casa que ele tá escondido falam: agora você está com seu povo. E ele pensa baixinho: vocês não são meu povo. perfeito. Então, tem um contexto também do próprio diabo não reconhecer, ou o próprio Maomé, talvez, não reconhecer seu povo como seu povo. Tem muita camada de interpretação que vai só piorando, na real. Então, e aí que me pega no sentido de... Ele passou 5 anos escrevendo esse livro, sabe? Ele pensou em cada linha desse livro. Em cada linha, em cada nome que ele deu, na forma como ele colocou, na forma como foi organizado. Isso passou por diversos editores, isso passou por revisores, isso passou por tradutores que revisaram a tradução, né? Tem todo um complexo. Então, é aquela parada, tipo, ele sabia exatamente no pandemônio que ele queria girar. Não tem como falar que não, mano. Não tem como falar que um livro não poderia ser responsável pelo que ele é responsável quando tá dentro desse contexto. Não digo que ele não deveria ter escrito, tá? É diferente. Só que Eu acho também. a bronca tá lá. E ele cresceu nesse meio, ele conhece pessoal, né? Não é porque ele tá numa família liberal, onde talvez certas conversas pudessem acontecer, que isso acontecia em todas as casas, em todo lugar muçulmano, em todas as casas muçulmanas. Não é verdade. Ele saberia disso melhor do que qualquer um. Ele não gosta de visitar Mumbai? Ele não perdeu o contato. Pois é. E amigos, né, quando leram o livro, falaram, vai ser problemático. Sim. E ele questionou, ele duvidou. Mas eu acho que é isso, eu acho que ele achou que, e a editora achou que ia ser problemático no sentido de gerar um pouquinho de nervoso, e aí ia vender mais livro. Mas eu realmente não acho que ninguém esperava o que aconteceu, e ninguém estava preparado pra isso. Óbvio, muito menos ele, que até tentou se converter, indo contra tudo que ele fala. Mas é uma história muito maluca, porque agora a Fátua ficou maior que o livro, né? Exato. Esse é o ponto. A Fátua é maior que o livro. Você não consegue mais falar de os versos satânicos sem falar tudo que aconteceu. Então, assim, a gente pode sentar aqui. É difícil explicar a história, né? Porque é um rocambole, a história dentro de história. Sim. Mas acho que, né, dá pra resumir bem nessas histórias dos dois em Londres. Um é um anjo, um é o diabo. Basicamente é isso. Mas é difícil você não dizer tudo o que causou, porque a história do livro, a história sobre o livro ficou maior. Então, assim, complicado. Eu acho que ele perdeu o controle do livro. Sim, é o que parece. Porque, assim, dentro do livro, quando essas histórias se dividem e o Gibreel sonha que é o anjo e o Saladin vai se transformando no diabo, existe toda a questão de que os dois têm uma vida. E o desenrolar da vida deles também. Fora o desenrolar da vida do profeta. Então, assim, são histórias dentro de histórias o tempo todo. É como se fosse mal ou bem, 1001 noites, assim, em relação à vida do profeta, ou uma tentativa de dessacralização de um profeta, sacou? Tentando acusar alguma coisa, mas acaba sendo um romance muito normal nessas pequenas histórias que ele narra, noves fora as provocações religiosas, que aí são de um cunho muito específico de conhecimento, né? De um nicho muito específico de conhecimento, ao qual a gente absolutamente não domina. Mas a gente falou aqui várias vezes já no passado de livros que têm interpretações em camada, que você pode ler só como entretenimento, você pode ler a parte política. Esse é um livro que eu acho que não dá pra fazer isso. A forma como ele escreveu, você sabe de bate-pronto sobre quem ele tá falando, mesmo que você não tenha um arcabouço, assim, da religião islâmica, você sabe de quem ele tá falando. Mesmo que você não conheça a história dos versos satânicos, você sabe que soa bizarro e que isso não vai cair bem no ouvido de ninguém que é religioso. Então, assim, esse é um livro que você não consegue fugir da interpretação básica dele, que é de que a religião é um grande circo. Sim. É uma grande encenação. Sim, sim. Não dá pra fugir dessa interpretação, eu acho. Não dá pra fugir e ele não fica mais profundo do que isso. Pra mim, esse é o problema. Pra mim, falta camada. Tem muita camada de desenvolvimento escrito. Ele é embolado. Ele vai pro sonho, a abstração do sonho, tá vivendo uma realidade em tal lugar, recontando a história de Maomé, explicando quem é Baal, quem são as 12 mulheres do Maomé, que têm nomes de prostitutas, ou estão corporificadas em prostitutas na situação que o livro tá se passando. E aí o Marhund tá se transformando num diabo, e aí quando ele vai tentar visitar o pai, ele perdeu a mãe, o pai tá traindo com outra, mas é um grande romanção de costumes, mano, não tem profundidade nenhuma. As camadas, pra mim, não chegaram, sacou? E aí você fica nessa coisa, tipo, gigantesca, eloquente, provocativa, bem escrita, bem narrada, absolutamente, só que eu acho que esse é o ponto, tipo, eu tô tentando elaborar isso e agora isso me veio. Eu não senti essa construção de camadas tão refinadas. No final, é um grande romance de costumes com muitas alfinetadas disparadas
viradas pra todos os lados, principalmente pra parte religiosa, principalmente pro Islã, sacou? E é isso, tipo, beleza, é o que ele faz, show. Eu concordaria, eu acho que é difícil você cavar um pouco mais o livro, assim. Talvez é por isso que eu falei, eu acho que essa parte dele falar é um livro sobre Londres. Não, é um livro que se passa em Londres, mas não é um livro sobre dois muçulmanos em Londres. Não, a gente não pode dizer isso. Não é um livro sobre isso. Ele tem partes em que ele poderia ter aprofundado isso, e eu achei que ele ia aprofundar nas partes em que, por exemplo, o Salamim apanha da polícia, é internado contra a vontade dele. Falei, cara, tá aqui a história, né, de você ser um imigrante, principalmente um imigrante negro, porque o Salamim, ele é bem escuro, e ele fala isso várias vezes, em Londres. Mas essas partes desaparecem quando ele vira o diabo, e aí vira só a parte religiosa, vira só ele ser o diabo. Então é muito difícil você querer vender esse livro como, esse é um livro sobre imigração, porque não Sim. não dá pra vender dessa maneira. Definitivamente não dá. O livro ficou menor do que o que ele teve como consequência. E falta camada, mano. Falta construção. E eu acho que, pra mim, esse é um problema um pouco... Eu pensei que fosse implicância minha, mas não é não. Eu tenho um pouco de implicância com anglófonos nesse sentido. Eu acho sempre que falta alguma coisa. Mas eu acho que nesse livro realmente tá faltando. É um grande livro. Acho que você não vai perder nada lendo, sacou? Eu não vou falar aqui pra ninguém. Até, sim, você lê se quiser, mano. Foda-se. Mas é isso. Ele é provocativo. Ele é talvez sei lá. Muitas das vezes ele é meio que um show de stand-up, sacou? Talvez se você conhecer do Islã, ou tiver interesse em conhecer do Islã, esse livro vai bater em alguns pontos que a gente talvez tenha perdido. Sim. Apesar de eu achar que ele também não vai se aprofundar muito no Islã, não. Eu acho que ele tem dois alvos muito claros. São as duas figuras principais do Islã, sendo Maomé a principal. O alvo é esse. Agora, a gente fala que, realmente, um humor, pra ser humor, tem que mirar alto, né? Você não pode ficar batendo em cachorro morto. Ele mirou alto. O problema é que é difícil entregar também uma coisa assim num livro, porque eu acho que a história dentro da história, tem a história do povo que vai fazer a peregrinação, que no final eu confesso que eu não entendi por que tava ali. Entendi, se você Sim. tirar a história daquele povo, com a peregrinação, eu sinto que a gente fica no mesmo lugar. Então tem uns rocamboles ali no meio. Eu gostei do livro, foi uma experiência de leitura interessante. Mas tem uns rocamboles que eu fiquei pensando assim, olha, cara, se você tirar esse recheio aqui, vai dar na mesma. Sim, por exemplo, ele tenta tocar em muitas coisas sensíveis. O próprio avião, ele é sequestrado por terroristas, entre aspas, palestinos. Então ele enfia a situação palestina ali no meio, sacou? É verdade. Inclusive, né? uma das sequestradoras é uma australiana convertida, então também já tá Isso. falando de outra coisa. Exatamente. Então, assim, ele fala de muita coisa. Não é uma construção exímia, assim, sabe? Não me deixou maravilhado. Ele entretém. Ele tem uma função de entretenimento. Ele tem uma função de choque muito forte. Porque é aquela parada, né? Ainda mais que quem lê já sabe o que esse livro causou, certo? Então, toda vez que você lê uma representação profana de alguma figura religiosa do Islã, você só fala assim, caraca, então é por isso que ele tomou a fátua. Só que você fala isso a cada 5 páginas. O livro tem 500 e blau, sacou? Mas é aquela parada. Quando você vai vendo essas paradas, você vai entrando em choque, o absurdo, essa coisa do fantástico. E tem uma coisa também, mano, a gente é do continente do realismo mágico, sacou? A gente sabe o que é uma parada fantástica acontecer bem na literatura. A gente sabe como é que é o bagulho. Tá na terra de onde a parada acontece. E muitas vezes o fantástico dele simplesmente não funciona. Só não funciona. Eu acho que é a mídia também. A gente tem visto muita... Por exemplo, um livro sobre os três pilares da religião católica, por exemplo. Eu acho que a mídia, o livro como mídia, é difícil você escrever sátira. Porque eu acho que o livro em si pode ser muito seco. Então você tem que... Por exemplo, é muito diferente você assistir um vídeo do Porta dos Fundos sobre Deus, que eles fazem um monte. Em 3 minutinhos ali, com toda a nuance de voz, com todas as piadas, você entende o que eles querem dizer. Um livro de 600 páginas, às vezes não consegue entregar a nuance que a gente precisa pra entender o que é sátira e o que é porrada mesmo. Porque eu acho que tem alguns momentos ali que é pura porrada, não é sátira não. Pura porrada, e tem hora que é só ruim, só não funciona, sacou? Porque tem isso é uma parada que você falou bem. Esse livro, ele acompanha uma contemporaneidade. Então ele acompanha uma faixa de pessoas que tá vivendo naquele caminho, ou e as pessoas que vêm ler depois meio que vão reconhecer, né? Ele tem um span ali de tempo legal. Só que pra você conseguir fazer um livro sobre a contemporaneidade, você tem que conseguir
conseguir afundar nesse tempo. Porque senão é mais fácil você ler um jornal, pô. Você não precisa nem do vídeo. Mas se você quer falar sobre a questão do imigrante, o absurdo que é a questão do imigrante indiano, muçulmano, negro na Inglaterra, se você não consegue aprofundar essas questões, é muito mais fácil você ler um jornal. Porque o jornal vai te dar aquilo. Você lendo bem, o jornal vai te dar. Extrapolar, abstrair, criar em cima disso e a partir disso ainda querer realizar algo dentro do fantástico, porra, é muito difícil, mano. É muito difícil, sacou? Tentar pensar o próprio tempo através dessas coisas. E aí eles se colocam um exercício hercúleo. Eu acho que, de certa forma, ele atinge esse exercício. Ele consegue provocar, ele consegue gerar buzz, ele consegue fazer com que a maior editora do mundo, talvez, que é a Penguin, pague a ele um cheque de 850 mil libras, pô. Que escritor recebe isso, mano? Que não seja, tipo, um best-seller absoluto, sabe? Tô falando de um livro complicado, o cara é um literato, sabe? Tipo, ele é um Mas ainda na beletrista. época, né? Mas ainda na época. Hoje, se você for fazer a conversão da moeda, você tá falando do cara receber, sei lá, o quê? 2, 3 milhões de libras pelos direitos de um livro, fora os royalties de venda, eventos, etc. Então, assim, o cara fez a vida dele com o livro, basicamente. Sendo que ele já tinha E publicado outros talvez dois. a morte também, né? E a morte. Então, ele pagou um preço muito caro, não? É, também acho. Ele pagou um Foi preço alto. muito caro. No final das contas, vai saber se é isso que vale a vida. Mas eu acho que tem essa parada, mano. Tipo, ele mirou em muitos lugares mesmo. E eu acho que ele não conseguiu mergulhar, sacou? Eu acho que ele não conseguiu ir lá no fundo da parada, fazer com que a gente sinta uma emoção diferente além do absurdo. E assim, o absurdo ele é bom e ele é ruim, né? A partir do momento que você consegue entender. E ele tem momentos bons e ele tem momentos ruins. Mas é sempre um absurdo. Esse livro é um absurdo pra mim. Não, eu concordo. É um livro ambicioso. Muito, Mas muito. e isso é bom. Eu acho que eu prefiro isso do que a gente perceber que o cara não tinha ideia do que ele estava fazendo. É um livro Sim. ambicioso, autor que claramente tem caneta pra escrever. Ele é um bom autor. Ele cria boas histórias, dá pra ver que ele escreve bem. Mas eu concordo. Eu acho que é um livro ambicioso talvez demais. E aí ele acabou mirando na sátira e acertou na fátua mesmo, entendeu? Que Sim. o pessoal que fez a fátua nem leu o livro inteiro. Eles pegaram trechos de livros, de trechos que falavam especificamente de coisas que eles consideravam ofensivas, e só com isso eles já consideraram a fátua vigente. Então, assim, é um livro que, se você pode resumir ele em poucas palavras pra você explicar tudo que ele tem de sátira, então é um problema. É isso. Se o livro, na sua completude, não consegue chegar numa visão diferente da parada, isso é importante também, porque a gente foi assistindo entrevistas e documentários, etc. E durante os anos ele foi mudando a versão dele sobre o livro também, né? Assim, anti-ocidental, aí no começo era tipo anti-ocidental e em Londres. Aí depois ele fala que não teria feito nada diferente do livro, que não se arrepende. Depois ele, sei lá, tenta se converter, não dá certo. Enfim, ele vai mudando também, porque ele precisa jogar o jogo da parada, né? Ele não é bobo nem nada, tá com o cheque na mão, tá com a imagem dele na mão, tá com a vida destruída. Então, assim, pra quem tá cagado, peido não é nada. Mas ele também parece não ter essa segurança inteira sobre a obra dele, sacou? Que é diferente. Discutir a fátua é uma parada que eu acho que ele tem o direito de escrever e publicar definitivamente aquilo que ele quiser, sacou? Ponto. Eu acho que ele tava Perfeito. muito certo Perfeito. de que ele ia ser esse grande provocador do Islã. Ele ia ser, do jeito que o Hitchens é pro catolicismo, ele ia ser pro Islã. Sim. Aí veio a fátua e ele caducou. Então, isso já, pra mim, bota o livro numa caixa bastante limitada de possibilidades, pode crer? Assim, a gente começou o ano, por exemplo, falando da Camila Sousa Fichada, que também reúne elementos, né, do fantástico. É um livro muito curtinho, mas é um livro que consegue chegar lá, sacou? Eu acho que se a gente fizer essa comparação sobre a empolgação com que nós falamos sobre a Camila, sobre os dilemas da própria Camila como escritora, que foi uma boa parte do nosso episódio, e a gente compara com o que a gente discutiu aqui sobre o que foi a fátua e os dilemas do próprio Rushdie enquanto escritor, Mas eu acho que não tem problema você ser ambicioso e não conseguir. Eu aplaudo a ambição. Eu acho que a ideia é boa e eu acho que também ninguém tá salvo de ser alvo, né? Então, eu acho que de todos os alvos a religião é um muito interessante. Se você fizer bem, é um alvo importante. Levanta questões que realmente são importantes. Porque, por exemplo, ele levanta a questão de os versos satânicos terem acontecido de verdade e os muçulmanos simplesmente escolherem ignorar. Sim. Então, o que mais você escolhe? Né? Você não pode escolher o que você tem da sua religião, é tudo ou nada. Então eu acho que ele é ambicioso, eu aplaudo a ambição, eu acho que é importante a gente ter
livros ambiciosos, eu prefiro isso do que livros mais simplórios. O da Camila eu também achei que foi bem ambicioso, Sim. mas eu também acho que o Rushdie é prolixo. O Rushdie é um cara que ele gosta de escrever, tá na cara que ele gosta de escrever, Porra. tá na cara que ele é um intelectual, ele gosta desse título, e ele escreve para confirmar esse título. Ele é prolixo, então tem cenas ali que, é o que eu falei, tem trechos do livro, tem um assassino de velhinha no livro, que eu também não sei pra que tá lá. Tem muita coisa que eu não sei pra que tá lá. Tem muita coisa no livro que se você tira, não muda nada na história, ou quase nada na história. Então, assim, eu acho que ele foi criando o mundo que ele imaginou, e de novo, de uma maneira muito ambiciosa, mas não é sempre fácil entregar. Então, assim, acho que é uma experiência muito única ler esse livro, eu achei. Nunca tinha lido nada, assim, tão rocambolesco, no sentido de uma história dentro de uma história. Talvez As Mil e Uma Noites seja realmente um bom exemplo, uma boa comparação. E eu também não conheço muito do Slam, e eu comecei a conhecer um pouquinho mais com esse livro. Também foi uma porta para me fazer pesquisar algumas coisas e entender algumas coisas um pouquinho melhor. Então, é isso. Acho que foi isso que me deu o livro. Eu gostei, eu dei 4 estrelas Também. no Scooby. Porque eu não acho que é um livro ruim. Eu não acho que quem lê 600 páginas desse livro vai sair, fechar e falar, nossa, que bosta. Eu não acho isso. Eu não achei isso. Mas é ambicioso. E às vezes a ambição não paga, cara. Não entrega. Eu acho que boa parte dos livros, principalmente os livros que nós lemos aqui no podcast, eu consigo raciocinar muito melhor sobre eles quando a gente para e conversa, porque além da troca de ideias, é um momento de reflexão muito profundo. E tô anunciando aqui que eu vou diminuir 1 estrela do que eu dei pro Scooby. Pior que eu tô pensando a mesma coisa. Tô pensando em tirar meia, dá 3,5. Eu gosto de números redondos, então vou deixar na 3. Eu acho que é muito isso. Esse livro me provoca muitas sensações distintas. Como experiência de leitura e como experiência de leitura de fôlego, ele é interessantíssimo pela forma como o Rushdie tem cuidado em fazer esse encadeamento entre onírico e realidade, entre diversas possibilidades de realidade ou diversas formas de ver a realidade nos personagens que vão sendo mostrados e nas realidades que vão sendo mostradas, principalmente dos dois protagonistas. Isso é um trabalho de muito cuidado, muito esmero. Não à toa ele passou 5 anos trabalhando nesse livro. Porém, é isso. Ele é um grande provocador. Parece que ele quis se consolidar como um grande provocador. E o livro provoca o tempo inteiro. O tempo inteiro, isso é total, assim. Todo capítulo é uma provocação diferente a diferentes aspectos da cultura. Isso vai te da cultura islâmica, né? Isso vai te forçar a procurar passagens do Alcorão, forçar você a procurar o que é fato, documentários e entrevistas sobre o cara, com o cara. Não é uma perda de tempo ler os versos satânicos. Eu só acho que ele segue muito a forma da escola dele de fazer romances. E aí eu já tenho uma implicância bastante natural também. Então, esse rocambole todo e esse fantástico, eles não conseguem alcançar muitos lugares e algumas coisas só parecem adereços soltos, né? Aí é o famoso bode de cigano, né? Todo enfeitado, você não sabe pra quê. Então, é meio que isso, sacou? Se vocês gostam quem tá ouvindo a gente gosta de sátira, a gente falou, acho que em 2000 e... agora eu não vou saber quando, porque faz 25 anos, do Karel Čapek, que escreveu Histórias Apócrifas. E ali tem sátiras muito boas, inclusive religiosas, que pra dar risada em voz alta, assim, pra dar risada alto mesmo. Sim. Acho que foi um dos primeiros livros que eu fiz isso mesmo, quando eu li. E a gente tem um episódio dedicado a ele. Eu acho que se você quer entender mais ou menos de onde eu tô partindo quando eu falo que a sátira não deu certo, eu tô pensando muito no Čapek. Pra gente foi muito bom e a sátira funcionou muito melhor, eu achei. Em contos, em histórias menores, histórias bem focadas, bem específicas. E aí também eu acho que é o que eu falei do meio, a forma como você quer fazer essa sátira. Dificílimo você fazer uma sátira que se sustente em 600 páginas. Então, complicado. Essa questão do Čapek, a gente já vê também que é uma escola de literatura diferente, né? Forma de fazer as coisas é diferente. Eu acho que isso também leva a alguns caminhos que a gente pode até pensar em comentar num futuro aí, como se a gente já não tivesse lotadíssimo de trabalho pra fazer. E programas. E programas pra gravar. Mas eu acho que é um tema interessante pra gente discutir depois. Mas é isso. Você definiu muito bem. Ele é um grande rocambole. Pois muito bem. A crítica está dada. Leiam os versos satânicos e contem pra gente se você já leu, o que você achou. E se você não leu, se você tem interesse em ler e se esse contexto todo da Fátima te dá mais vontade de ler ou menos. Porque eu também acho que eu quero entender se o marketing, aquele fale bem ou fale mal, fale de mim, funciona. O tema desse mês que a gente colocou foi livro
livros censurados. Então esse livro pipocou na nossa cabeça justamente por causa do atentado que ele sofreu no ano passado. A gente, na hora, falou, cara, a gente precisa falar do livro do cara, porque ainda tá rolando, 30 anos depois. Então foi assim que a gente chegou nos versos satânicos. Mas o Rushdie tem muito livro por aí, eu tenho vontade de ler mais coisa dele. Não é um autor que eu vou abandonar por causa desse livro, mas não vai ser meu livro preferido, eu acho, da vida. Então acho que eu fiquei nesse meio de campo mesmo. Pra mim, pode esperar um pouquinho, eu tô tranquilo. Eu vou ler ano que vem. Isso. Na volta a gente compra, fica tranquilo. É isso. Pois muito bem. Temos um episódio? Temos um episódio. E tchau. Tchau.